Hoje resolvi fazer esse vídeo para esclarecer a respeito de algumas dúvidas que está surgindo no meio dos irmãos a respeito da hora da saída. Meus irmãos, primeiro eu quero deixar claro que eu percebo que alguns irmãos acabam confundindo, que é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você mora numa região e de repente essa região começa a se instalar um caos, você vai ficar aí? Só se você for doido. A própria situação, naturalmente, te obriga a sair daquele lugar. Então, o que você faz? Você sai daquele lugar e vai para um outro lugar mais seguro. Ok? Ponto. Isso é um fato, é uma coisa. Outra coisa é você sair da onde você está e ir para um lugar preparado pelo nosso Pai, que é outra coisa totalmente diferente. Então, meus irmãos, eu quero começar esse vídeo, eu vou abordar sobre outro assunto, mas eu já quero começar a esclarecer isso para que fique claro para vocês, para que vocês não se confundam. Quando vocês estiverem na região de vocês e vocês, porventura, começar a ver um caos se instalando, né? Você não consegue nem sair na rua, a violência está muito grande, ou está acontecendo alguma coisa assim fora do comum, né? Que coloca a vida de vocês em risco, dos seus filhos, da sua família, é automático que você queira sair dali e ir para outros lugares mais seguro, ok? E você pode ficar lá tranquilo até tudo começar. Porque, meus irmãos, o que não pode ser esquecido é que quando tudo começar, todos os irmãos que praticou amor ao próximo, todos os nossos irmãos, eles vão receber a direção. Eles vão saber para onde eles vão. Não se preocupem com isso, meus irmãos. Teve irmãos que me procurou e perguntou, irmã, eu moro próximo do litoral, beirada da praia. O que eu faço? Saio agora? Gente, é assim, eu vou falar por mim, mas daí cada um tire suas conclusões. Se eu morasse beirada de mar, eu não precisava nem, vou dar um exemplo aqui, se eu não conhecesse a verdade, né? Eu sou uma pessoa que nunca ouviu falar da verdade, não acredita em nada, tô dando um exemplo, tá, gente? Não acredito em nada, nunca ouvi falar da verdade. Só de eu olhar para a natureza, observando a natureza, vendo que o mar, cada dia mais, ele está avançando, na primeira oportunidade que eu tivesse, meus irmãos, eu sairia. Entendeu? Ah, irmã, mas eu não tenho condições, eu não tenho como sair. Irmãos, uma coisa é quem tem condições. E pode sair antes, consegue sair antes, tem condições de sair antes, tudo com o pé no chão, meus irmãos. Não é para sair desesperado, ai, que não sei o que eu preciso, entendeu? Muito cuidado, como eu posso dizer, com convites que aparecem no meio dos irmãos. Vários convites estão aparecendo, meus irmãos. Vocês tomem cuidado com isso. Não é porque a pessoa, porque é assim, sabe? O que eu percebo é que muitos estão se aproveitando da bondade dos irmãos para tirar proveito, né? E aí acaba levando os irmãos para uma cilada. Então, vocês tomem cuidado com isso, né? Peça direção ao nosso Pai. O nosso Pai escuta o que a gente fala. O nosso Pai responde. Se você tiver em espírito com o Pai, se prestar atenção no seu dia a dia, você vai perceber que o nosso Pai responde. Entende? E se o nosso Pai também não responder, acalma, fica ali tranquilinho. Se for preciso, não foi o nosso irmão que até comentou, né, num chat de uma live, ele falou. Se for preciso um dos 144 mil selados ir lá nadando buscar você, que não tem condições, ele vai. Porque sabe o que acontece, meus irmãos? É assim, a gente está falando de uma situação que a pessoa, ela tem condições de sair para um lugar melhor. Não ficar ali na beirada da praia, porque ainda, até tudo acontecer, possa ser que o mar vai avançando cada vez mais. E isso é nítido. Todo mundo nos quatro cantos da terra tá vendo isso acontecer. Só se a pessoa for muito cega. E ela tá vendo o mar avançando e ela quer continuar,
É uma opção que ela tem. Tá tudo bem também. Se ela quer continuar, ela tem que ter a consciência que se ela aceitou a verdade, está praticando amor ao próximo, por exemplo, tudo isso ia acontecer de repente dar um tsunami, a água vai passar, ela vai dormir, meus irmãos. Ela apenas vai dormir. Entende? Se a pessoa estiver disposta a passar por isso com tranquilidade, tá tudo bem, meus irmãos. Agora, se a pessoa quiser e tiver condições, meus irmãos, eu tô falando para aqueles que têm condições, porque eu sei que muitos irmãos não têm. Vocês podem ter certeza, os irmãos que não têm condições, o nosso Pai, que tem tudo sob controle, meus irmãos. O nosso Pai sabe, conhece cada um de nós, cada um de vocês. Ele vai mandar buscar. Não vai deixar ninguém para trás, meus irmãos. Então a gente tem que parar com essa mania de limitar o nosso Pai ao nosso entendimento. Sabe? A gente tem essa mania de colocar o nosso Pai dentro da nossa caixinha de entendimento e falar que ele vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer... Não, o Pai tem poder para tudo, meus irmãos. Agora, ele vai agir? Vai, na hora certa, ele vai agir. O Pai, ele faz tudo pensado, meus irmãos. Não é assim igual a gente que é ser humano que às vezes vai na empolgação. Não. Nosso Pai tem tudo sob controle, ele sabe exatamente a hora de agir e ele sabe a forma que ele vai fazer isso. Então, às vezes, nós seres humanos tem essa mania de falar assim: ai, pai, faz assim dessa maneira. Você não precisa falar para o pai o jeito que ele vai fazer. Não precisa. O nosso Pai vai fazer. O como ele vai fazer, não importa. Ele vai fazer. Então, acalme o teu coração, ó, tranquilize, paz, tranquilidade, entendeu, meus irmãos? Se você tem condições, com um pé no chão, faça isso. Vai para um lugar mais seguro. Tô falando os que moram no litoral. Se você mora numa região até que, né, bacana, segura, longe das rodovias, longe dos litoral, mas de repente começa o caos ali naquela região, você vai ficar ali? Não, meus irmãos, é óbvio que vocês não vão ficar ali. Vocês vão acabar migrando para outro lugar. E vai para outro lugar, tranquilo, de boa, e fica ali até tudo começar. Quando tudo começar, meus irmãos, aí é diferente. Aí o nosso pai, os nossos irmãos vão entrar em ação. E aí, meus irmãos, ninguém vai ter dúvida. Ninguém. Tá? Então, assim, fiquem calmos, meus irmãos. Ah, irmão, mas se cair a internet... Meus irmãos, eu já não tô dizendo para vocês que o pai tem tudo no controle deles. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que geralmente não é falado em vídeos, né? Mas é o que eu entendo e é o que eu vou compartilhar com vocês. Quando vocês estão conectados com o nosso Pai, com o nosso Messias, vocês ficam sensíveis. Muitos vão chamar de intuição. Mas, meus irmãos, muitas coisas que a gente sente, que a gente pensa, assim, e de repente acaba acontecendo, às vezes não é intuição. Às vezes é o nosso Pai, o nosso Messias, já dando a direção, já mostrando, olha, vai acontecer. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, meus irmãos? O nosso Pai, ele fala com a gente através do Espírito. Às vezes você acha que aquilo tá vindo de você, mas não é. Então, seja você naturalmente, tranquilamente, sabe? O nosso Pai criou cada ser humano único. E o Pai trabalha com cada um de uma maneira. Então, assim, só apenas esteja conectado com o nosso Pai e com o nosso Messias. E Ele vai mostrar para vocês tudo que vocês têm que fazer na hora certa, no momento certo. Vocês vão ter paz no coração de vocês, né? Vocês não vão ficar perturbados, desvairados, nada disso. Vocês vão sempre agir com paz. Então, meus irmãos, sejam insensíveis, aprenda a ouvir a voz do Messias. Para de ficar ouvindo vídeo no YouTube, para de ficar ouvindo todo mundo falar. Parem com isso. Vocês que já estão um tempo no caminho, vocês já receberam o que vocês tinham que receber. Vocês já estão com o pão da vida na mão. Compartilha com quem tem que compartilhar. Ajude o teu próximo. E aí, fica tranquilo.